beleza? Bom, hoje nós vamos iniciar a nossa aulinha de função do primeiro grau, tá? Função do primeiro grau, definição, é toda função f dos reais nos reais que leva todo x em um y igual a x mais b. Isso aqui é um molde. Você lembra na aula de função, né? O que é uma função? Função é um tipo de relação, não é? Então, isso daqui eu já estou falando que é uma função. Tem aquelas propriedades da relação. O A é o coeficiente angular. Depois nós vamos ver o porquê que é o coeficiente angular. E o B é o coeficiente linear, tá? Bom, o gráfico é sempre uma reta, tá? E essa reta, ela é inclinada desse jeito, se o A for positivo. Quer dizer, esse ângulo formado pelo eixo X, no sentido, ó, da parte positiva do eixo X até a reta, esse ângulo é agudo. Então, o A é positivo, tá? Se o A for negativo, ela, ó, tem essa inclinação. Quer dizer, com a parte positiva do eixo X até a reta, no sentido anti-horário, ó, esse ângulo desculpa, é obtuso. O ângulo agudo, ele é menor, é entre 0 e 90 graus, né? O ângulo obtuso, ele é entre 90 e 180, tá bom? Bom, mas se o A for zero, existe? Bom, se o A for zero, não pode, porque o A tem que ser diferente de zero. Senão, não é uma função do primeiro grau, seria uma função constante. Nós vamos ver no exemplo, tá? Que aí, no caso, ficaria 0 vezes qualquer número, então é 0, daria só o B. Seria, por exemplo, se o B fosse 2, a reta só seria o y no 2, y igual a 2, tá? Mas depois a gente vai ver isso no exemplo. Bom, coeficiente angular. O coeficiente angular, que é o A, né? Ele é, na verdade, a tangente de alfa, tá? Então, quer dizer, aqui é a demonstração, tá? Eu tenho aqui o eixo cartesiano, plano cartesiano, tem a reta aqui. Nesse caso, eu coloquei para ficar melhor a ilustração. Uma reta crescente, tá? Para você saber se uma curva ou uma reta ela é crescente, a parte é crescente ou decrescente, é só você colocar o dedo na reta, ó, sempre da esquerda para a direita em relação aqui, ó, a minha setinha, ó, da esquerda para a direita, ó, crescente, decrescente. É uma maneira mais fácil de você visualizar. Bom, vocês observam o seguinte, se eu tenho um ponto P1, né, eu tenho um ponto lá, e aí ele tem coordenada x e coordenada y, como a gente já viu na aula de plano cartesiano. E aí eu tenho o ponto P2, tem coordenada x2 e y2. Observem que eu formo aqui um triângulo retângulo, sendo que esse cateto tem a dimensão y2 menos o y1. Essa partezinha aqui, né? É o maior menos o menor. Então, ó, y2 menos o y1. Esse outro cateto, ele tem a dimensão x2 menos x1, que é o maior menos o menor. x2 menos x1. Quem é a tangente de alfa? Tangente de alfa é cateto oposto sobre o cateto que está do lado dele, que é o adjacente. Então, y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Cateto oposto sobre cateto adjacente é a tangente, né? Então, a tangente alfa é y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Observe que se eu pegasse ao contrário, eu tenho que saber quem é o ponto 2, eu tenho que saber quem é o ponto 1, não. Porque se você trocar aqui e inverter a parte de cima, você vai inverter a parte de baixo também. É só como se você multiplicasse por menos 1 em cima e embaixo. Não altera a fração.
tá? Olha só, para ficar melhor, esse daqui é a variação dos pontos, né? Do y1, do y, e a variação do x. Eu coloco delta y sobre delta x. Beleza? Então você vai pegar isso daqui, vai tirar ele e guardar no bolso. Deixa ele quietinho. Bom, eu falei com vocês o seguinte, isso aqui é uma reta, é uma função do primeiro grau, e na função do primeiro grau eu posso substituir o x e achar o y. Então, no ponto P2, eu vou substituir o y por y2 e o x por x2. Vai dar isso. No ponto P1, eu vou substituir o x por x1 e o y por y1. Beleza? Tá, e daí? E daí que a gente monta um sisteminha, subtrai, vai cortar, ó, tchau, tchau, B, vai ficar y2 menos y1 igual ao A que multiplica x2 menos x1. Né? Eu mudei, né? Eu dei uma acelerada. Vai ficar AX2 menos AX1. O A eu coloquei em evidência, ficou isso. Olha só, se eu pegar esse produto e jogar para lá, vai para lá o quê? Dividindo. O A, deixa eu colocar conforme eu joguei para cá. Joguei para lá, vai ficar y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Isso é o nosso A. Aqui, ó. Então, daqui a gente tira que o A é igual a tangente de alfa, que é igual à variação do y sobre a variação do x. Tá? É uma demonstração. Então, ó, vamos colocar aqui. O A é a nossa tangente de alfa, que é igual a delta y sobre delta x. Guardem isso daqui com todo amor e carinho. Tá? Papagaiada aqui. Guardem isso daí com todo amor e carinho, tá bom? Que isso daí é muito útil, tá? Coeficiente linear. O coeficiente... só uma coisinha. Aqui explica por que o alfa é agudo e o alfa é obtuso, tá? Se o A é negativo, se o A é positivo. Por quê? Se o A é a tangente de alfa, quando ele é agudo, a tangente é positiva. Quando o alfa é obtuso, quer dizer, no segundo quadrante do ciclo trigonométrico, quem nunca viu isso, pega a parte de trigonometria que você vai entender, tá? Quando ele é obtuso, a tangente é negativa, quer dizer, o A é negativo. A matemática é maravilhosa, ela sempre casa uma coisa com a outra, tá? Então, ó, coeficiente linear. O que é coeficiente linear? Onde corta a linha do y. Ah, mas você falou que o coeficiente linear é o b. É o b. Você vai ver agora, ó. Y igual a x mais b, ó. Y igual a x mais b. Se eu jogar o x igual a zero, porque nesse ponto o x é zero. Então vai ficar A vezes 0, 0. Vai sobrar o B. Y igual a B. Sempre vai cortar. Corta o eixo Y no Y igual a B. Guardem isso ajuda bastante. Tá? E aonde corta o eixo X? Corta o eixo X nesse ponto aqui, agora o Y que é zero. Então, olha só,
Se o x for zero, corta o eixo y. Se o y for zero, corta o eixo x. Tá? É sempre assim. Raiz ou zero da função é onde corta o eixo x. Eu vou chamar até de x0. Bom, se o y igual a zero e y igual a x mais b, então y igual a x mais b, que é igual a zero. Passo o b para lá. AX igual a menos b. X igual a menos b sobre a. Lembrando que o a é o denominador e o a é sempre diferente de zero, então beleza. Brasil. Tranquilo? Ah, eu preciso decorar isso? Não. Quem gosta de decorar, mas eu só igual a zero e faço a conta. Equação do primeiro grau molinho, tá? Molinha. Bom, e o estudo do sinal? O estudo do sinal, se o a é positivo, a gente já viu que a reta é crescente. Eu vou até colocar aqui crescente decrescente. Tá? Bom, o estudo do sinal. O estudo do sinal é para saber se a função é positiva ou negativa ou zero. Tá? A função é o y, né? Nós vimos também que y é igual a f de x. Então eu posso colocar ou y igual a x mais b ou f de x igual a x mais b. Tá? A mesma coisa. Bom, é a função que é positiva ou negativa. Observe o seguinte, quando eu tenho uma reta aqui, né, no eixo x e tal, à medida que eu vou, se ela for crescente, aqui no caso é o x0, né, à direita do x0, todos os valores de y são o quê? Positivos. À esquerda do x0, todos os valores de y são negativos. Ah, mas isso sempre vai acontecer? Não. Isso só acontece se o a for positivo, se ela for crescente. À medida que eu cresço com x, ela vai crescendo com y. Tá? Se for decrescente, à medida que eu vou crescendo com x, eu vou o quê? Decrescendo com y, aí inverte, tá? Então, ó, só você ver o seguinte, coloca a mãozinha aqui, o eixo x. O que tiver acima do eixo x é positivo. Então você faz a sombra. Qual é a sombra que a reta faz no eixo x? Essa sombra. E essa sombra é a parte positiva. Quer dizer, eu vou ter o quê? Os valores positivos do y. Tá? Isso não é o valor do x, é o valor do y, que é a função. Aqui, para baixo, a sombrinha dela. Essa daqui vai ser o quê? Na verdade, negativo, porque está abaixo do eixo x. Quer dizer, todos os números que eu pego aqui antes do x0, aqui, ó, vai dar o y negativo. E aqui é o contrário, ó. Você tampa aqui, essa parte aqui, ela é positiva. E essa parte aqui, ela é negativa. Agora eu entendi. Né? Bom, e o x0? Para x igual a x0, a função é o quê? Y igual a 0. Então, a função é nula. F de x é igual a 0 ou y igual a 0. Tá bom?
Isso vai ser determinante quando eu trabalhar com inequação, tá? Que a gente vai ver inequação produto e inequação quociente, tá? Até aqui foi, né? Só uma coisinha, olha só. Vai pausando o vídeo, vai dando uma olhada, se preferência, a preferência é você colocar isso num papel, desse jeito que está aqui, tá bem bisurado, tá? E agora a gente vai fazer um exemplo, eu vou fazer um exemplo para você